Você acha que conhece a história humana, mas há um submundo que os livros escolares nunca te mostraram, e ele vai te deixar sem fôlego. Antes dos faraós, antes de Roma, antes de qualquer coisa que você aprendeu na escola, elas já existiam. Em cada civilização antiga, em cada continente, existe uma lenda sobre uma porta que não deveria ser aberta. E alguém sempre a abre. Eles não escreviam em papel, escreviam em osso, em pedra, em carne. E o que escreveram era para que nós nunca esquecêssemos. Neste vídeo você vai descobrir 3 segredos das tribos antigas que arqueólogos encontraram e preferiram não divulgar. Fique até o final. O tambor tribal não era apenas música, era uma tecnologia, uma frequência que abria portas entre mundos. Em 1987, uma criança de 9 anos caiu em uma caverna no Peru e encontrou algo que fez arqueólogos do mundo inteiro ficarem em silêncio. Prepare-se. O que você vai ver nos próximos minutos vai mudar a forma como você entende a humanidade para sempre. Em um único dia, uma civilização inteira de 30 mil pessoas simplesmente desapareceu. Sem guerra, sem doença, sem rastro. Abaixo das ruínas que você conhece, existe outra cidade, mais antiga, mais profunda e ainda não totalmente explorada. Eles pintavam o corpo inteiro e desciam. Não voltavam do mesmo jeito que entraram. Imagine uma cidade de 10 mil pessoas onde ninguém usava portas. Você entrava pela sua casa pelo teto. Por quê? Os mortos eram enterrados sob o chão das casas. As famílias dormiam literalmente sobre seus ancestrais. Uma tribo africana isolada descreveu o sistema de Sírios com precisão astronômica 3.000 anos antes dos telescópios. Como? Eles não olhavam para o céu com admiração. Olhavam com reconhecimento, como se já tivessem estado lá. Em toda a Ásia, do Nepal à Indonésia, existe uma mesma lenda. Seres serpentinos viviam no submundo e ensinaram os humanos. O que acontecia nesses rituais era tão intenso que participantes região voltavam. Serpentes ancestrais d'água! Esculturas de 20 toneladas com rostos que não correspondem a nenhuma etnia conhecida das Américas. Quem eram essas pessoas? Abaixo de cada cabeça colossal existe um sistema de túneis, todos eles conectados, todos apontando para o mesmo lugar. Para os celtas, o outro mundo não era metáfora. Era um lugar físico, acessível através de colinas específicas, em noites específicas. Uma câmara construída há 5.200 anos com precisão tal que o sol entra exatamente pela janela apenas no solstício de inverno. 17 minutos por ano. Como povos sem escrita, sem metal, sem instrumentos modernos criaram estruturas que hoje desafiam nossos engenheiros? Alguém estava ajudando? Em Newgrange, House Saflieni, Chavin de Huantar, cavernas rituais projetadas para produzir frequências específicas que alteravam o estado mental dos participantes. Um salão em Malta com 7.000 esqueletos e uma acústica tão perfeita que ainda hoje qualquer som produz reverberação. Há 25.000 anos. Em toda a cultura tribal, o xamã era a pessoa que sabia como morrer sem morrer e voltar com respostas. Eles chamavam de morte simbólica. O corpo ficava, a consciência descia, e o que voltava sabia coisas que não era possível saber. Eles descobriram, há 40.000 anos, que determinadas plantas combinadas criavam um estado que permitia comunicação com o que chamavam de Os de Baixo. Um complexo de câmaras subterrâneas nos Andes onde o oráculo falava, mas a voz não vinha de nenhuma direção, vinha de dentro da sua própria cabeça. Em toda a América Antiga, o jaguar era o guardião do submundo. Não porque era perigoso, mas porque era o único animal que não tinha medo do escuro. Para se tornar um verdadeiro guerreiro, era preciso primeiro morrer, simbolicamente. Algumas cerimônias duravam 7 dias no escuro total.
Eles não tinham medo dos mortos. Os mortos eram professores. Você consultava seu ancestral mais sábio quando precisava de orientação. Uma civilização construiu uma cidade perfeita nas margens de um lago a 3.800 metros de altitude, e ninguém sabe como a encontraram antes do lago existir. A Porta do Sol não é decorativa, é funcional. Cada símbolo é uma instrução, mas instrução para quê ainda é debatido. Em cada cultura tribal há uma casta específica, pessoas nascidas para guardar as entradas do submundo. Nunca saíam, nunca se casavam, nunca pertenciam ao mundo de cima. Arqueólogos descobriram que símbolos idênticos aparecem em cavernas na França, no Brasil, na África do Sul e na Austrália, separadas por 40 mil anos. A primeira palavra pronunciada pelo ser humano não foi água nem fogo. Pesquisadores acreditam que foi o nome de algo que vivia no escuro. As pinturas de Lascaux não são simples. Cada animal está em posição de movimento. Quando tochas tremem, eles galopam. Era cinema, há 17 mil anos. Quem pintou Lascaux nunca viu seu próprio trabalho completo. A caverna é grande demais. Pintou para algo ou alguém que via tudo de uma vez. Tudo o que você acabou de ver é apenas a superfície. O que vem a seguir são os segredos que as próprias tribos guardavam às 7 chaves. Quase toda a cosmologia tribal divide a existência em 3: mundo de cima, mundo do meio, mundo de baixo. E o de baixo não era necessariamente ruim. O conceito de submundo como lugar de punição é recente. Para a maioria das tribos antigas era simplesmente onde a sabedoria vivia. Nas mais antigas escritas humanas, os sumérios descrevem deuses que habitavam o Apsu, um oceano subterrâneo de água doce que existia sob toda a terra. Textos sumérios descrevem tábuas que continham o destino de tudo que existe. Elas foram roubadas, depois recuperadas, e ninguém sabe onde estão hoje. 12 mil anos atrás, antes da agricultura, antes das cidades, alguém reuniu centenas de pessoas para construir o maior complexo ritual do mundo. Por quê? Cada pilar de Göbekli Tepe tem braços, tem mãos, tem cintura. Eles não são colunas, são pessoas, seres de 5 metros de altura com braços cruzados. Alguém enterrou Göbekli Tepe intencionalmente. Preencheu tudo com areia e pedras. Escondeu para que ninguém mais encontrasse. Por 10 mil anos funcionou. Desenhos de 300 metros que só fazem sentido vistos do ar, criados por pessoas que nunca subiram mais de 10 metros. Para quem eram? A aranha de Nazca é a reprodução exata de uma espécie que vive apenas em florestas tropicais densas, a 800 quilômetros de distância. Como eles sabiam? Em 1928, foram encontrados 300 crânios alongados no Peru. Testes de DNA revelaram marcadores genéticos encontrados na Europa e Oriente Médio. Em 3000 a.C., você está no meio da jornada. Agora é hora de fazer a pergunta que nenhum documentário oficial quer fazer. E se eles soubessem algo que nós perdemos? Textos sumérios descrevem 7 seres que emergiam do oceano subterrâneo para ensinar a humanidade. Apareciam após cada grande catástrofe. Quase toda tribo em todo o continente tem uma história de um grande dilúvio. Não como mito, mas como história ancestral transmitida com precisão. Geólogos confirmaram que o nível do mar subiu 120 metros entre 12 mil e 7 mil anos atrás. Qualquer civilização costeira dessa época está embaixo d'água. Em 1987, um mergulhador descobriu uma estrutura de pedra de 25 metros de altura com escadas, plataformas e túneis. 12 mil anos submersa. Textos hindus descrevem uma cidade gloriosa que afundou no mar. Em 2000, arqueólogos indianos encontraram exatamente essa cidade, 36 metros abaixo do Mar da Arábia. Em múltiplas culturas antigas separadas por oceanos, existe um ritual idêntico. O líder recebe um anel que indica sua conexão com o submundo. De onde veio essa ideia? Neurociência recente sugere que traumas de ancestrais são codificados no DNA e passados a gerações futuras como medos ou conhecimentos instintivos. Seu medo do escuro não é fraqueza. É memória ancestral de 300 mil anos de noites onde a escuridão continha predadores reais. Você carrega essa sabedoria. Para os Mapuche do Chile, o universo tem 7 plataformas, 4 acima e 3 abaixo, e cada uma é habitada por seres específicos com funções específicas. A Machi Mapuche é médica, juíza e porta-voz dos mortos. Ela trata doenças que os médicos modernos não conseguem diagnosticar.
O Cultrum Mapuche é um mapa. Dentro dele está pintado o modelo completo do universo. Cada cerimônia é uma recalibração do cosmos. Deep no Amazonas, tribos que nunca tiveram contato com o mundo exterior descrevem com precisão o funcionamento do sistema solar. Como? Para as tribos amazônicas, cada planta tem um espírito que pode ensinar sua função medicinal. 80% dos medicamentos modernos derivam de plantas descobertas por tribos. O pajé não é superstição. É o especialista em dimensões que a ciência ocidental ainda não tem instrumentos para medir. Blocos de 120 toneladas, ajustados com precisão de 0,5 mm sem cimento, extraídos a 40 km de distância e transportados montanha acima, sem rodas, sem metal. A tradição oral inca diz que as pedras se moviam sozinhas quando a música certa era tocada. Física moderna tem um nome para isso: levitação acústica. Um sistema de túneis chamado Chincanas conecta todos os grandes sítios do Peru. Nenhum arqueólogo jamais completou a travessia. Os que tentaram, não voltaram. Relatos de sacerdotes inca descrevem uma câmara dourada no centro do sistema. Uma biblioteca contendo o conhecimento de todas as civilizações anteriores ao dilúvio. O que você está prestes a descobrir é o motivo pelo qual toda essa informação foi suprimida por tanto tempo. Não são coincidências. Pirâmides no Egito, no México, na China, na Indonésia. Arquitetura idêntica em continentes separados por oceanos sem comunicação conhecida. A proporção áurea, 1618, aparece nas espirais de conchas, no DNA humano, nos girassóis e na arquitetura de todas as civilizações antigas sem contato entre si. Em cada civilização, havia uma casta que guardava o conhecimento matemático como segredo sagrado. Não para si, pepinos sagrados. O calendário maia é 10.000 vezes mais preciso que o calendário gregoriano. Uma civilização sem telescópios calculou ciclos astronômicos de 26.000 anos. A impossível precisão da astronomia maia. Não diz que o mundo acaba. Diz que um ciclo termina e outro começa. As tribos não temiam o fim. Comemoramos a transformação. Ninguém sabe quem construiu Teotihuacan. Quando os astecas chegaram lá, já estava abandonada há séculos. Eles chamaram de a cidade onde os homens se tornam deuses. Os espelhos de obsidiana e as folhas de mica captam e redirecionam a energia. Isso confirma a função da pirâmide como um concentrador de energia. Em 2015, robôs encontraram um túnel cheio de mercúrio líquido sob a pirâmide da serpente em Teotihuacan, um oceano subterrâneo artificial de mercúrio. A Avenida dos Mortos não é avenida nem é dos mortos, é um mapa do sistema solar. Cada estrutura é um planeta na escala exata. A tradição oral Hopi descreve a destruição de 3 mundos anteriores, em sequência que corre exatamente ao registro geológico das últimas extinções em massa. Segundo os Hopi, vivemos na 4ª Era. As 3 anteriores terminaram por fogo, gelo e água. Eles descrevem a 5ª Era como escolha, não destino. Hoje em dia, existem tribos que ainda guardam esses conhecimentos, que ainda realizam os rituais, que ainda mantêm abertos os canais entre os mundos. A cada 2 semanas uma língua indígena morre. Com ela, morre um sistema completo de conhecimento sobre realidade que levou 50.000 anos para ser desenvolvido. Em Svalbard, Noruega, a 1.300 km do Polo Norte, existe um cofre com sementes de todas as plantas da Terra. Por precaução. Eles sabem algo. Existem tribos que sobreviveram ao colonialismo, às epidemias, às guerras, não por sorte, por conhecimento de como os ciclos funcionam. Toda tribo isolada que foi contatada eventualmente entregou a mesma mensagem. O mundo de cima perdeu contato com o mundo baixo e buscou. Nas últimas décadas, arqueólogos começaram a confirmar o que as tribos sempre disseram. A história humana é muito mais antiga e sofisticada do que nos foi ensinado. A linha oficial da história diz que a civilização começou há 5.000 anos. Göbekli Tepe tem 12.000, Yonaguni tem 12.000. O que mais está esperando ser encontrado? Em mais de 200 culturas tribais ao redor do mundo existe a memória de seres de estatura gigantesca que viveram antes do dilúvio. Memória não é mito. Em quase toda a tradição tribal, o herói precisa descer ao submundo para se tornar quem é destinado a ser. A jornada para baixo precede o voo para cima. Cada vez que você passou por um período de escuridão na vida, cada vez que perdeu tudo e teve que reconstruir,
Você estava seguindo o padrão mais antigo da humanidade. O que as tribos sabiam não está perdido. Está enterrado. E tudo que é enterrado, quando o tempo chega, ressurge. Hoje existem pessoas dedicadas a preservar esse conhecimento, não em museus, mas vivo, praticado. We are Boldness Kuwad, the land is and land is us. Quando você assiste isso e compartilha, você se torna parte da corrente de transmissão. Você é o próximo guardião. Pesquisa científica confirmou que florestas comunicam-se através de redes fúngicas subterrâneas. As tribos chamavam isso de o falar das raízes há milênios. Em 2024, foram registradas imagens de uma tribo no Amazonas com 0 contato externo. Eles nos viram de longe e não se aproximaram. Eles sabem o que acontece. Começamos com o mundo abaixo do mundo. E chegamos aqui. O mundo de baixo é você. É sua memória ancestral. É o que você carrega sem saber. As tribos não preservaram esse conhecimento porque era interessante. Preservaram porque é necessário, para quando precisarmos novamente. Cada vez que você desce, em meditação, em sonhos, em crise, você tem acesso a algo que seus ancestrais usaram para sobreviver a tudo que a Terra já jogou contra a humanidade. Se alguém na sua vida precisar entender que a humanidade é maior do que nos foi ensinado, envie esse vídeo. Seja um mensageiro. Este foi apenas o primeiro nível. Inscreva-se. Na próxima vez, descemos mais fundo.